pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre depressão. Eu sou a professora Cristina Miura, eu tô aqui no Pério Diária e todos os dias eu falo sobre essa periodontia de todos os dias, para todas as pessoas e para todos os profissionais. A pessoa perguntou para mim, olha, a depressão tem alguma coisa a ver com a gengivite? Porque a minha gengivite não melhora. Tem a ver. E a resposta é, mas tem algum antidepressivo que não tenha esse efeito colateral? Enfim, a questão não é o antidepressivo ter o efeito colateral, é que o antidepressivo é uma das modalidades de tratamento para a depressão, e nessa modalidade de tratamento nem sempre isso acaba curando. Curando seria, não vai virar uma situação de resolução 100% da situação, é isso que eu quero dizer. Porque o corpo humano vai produzir uma série de neurotransmissores e o indivíduo entra em depressão, ele deixa de produzir alguns e começa a produzir outros. Depois, a pessoa tem um tratamento medicamentoso, que é uma das modalidades de tratamento, mas isso não significa que restitua tudo 100%, tá? Do jeito que era antes. E só para dizer para vocês que a aula de hoje, ela tá baseada, pena que cobriu ali, nesse artigo, que é a associação entre depressão e periodontite, uma revisão sistemática e meta-análise. Só para dizer que tudo que eu vou falar na aula de hoje está fundamentado cientificamente, ela está numa revista de alto impacto, que é o Journal of Clinical Periodontology, e é uma revisão sistemática. Eles, através de uma super metodologia, separam o que é realmente importante, relevante, e o que me dá mais alegria mesmo é descobrir que esse trabalho foi feito por brasileiros de Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais. Fiquei feliz de ver que brasileiros estão produzindo esse tipo de pesquisa científica neste nível, tá? E eu vou dizer para vocês por que é que este assunto é importante para você, dentista. Para você, dentista, para você, pessoa que talvez tenha passado por uma depressão. Euzinha já passei por 3 depressões ao longo da minha vida e eu só fiquei sabendo que era depressão lá pela segunda ou a terceira. Às vezes a gente passa por essa situação e não sabe. Mais ou menos a sensação é que a vida que era colorida, ela fica cinza. É engraçado, aquilo que você achava muito divertido deixa de ser, aquilo que você gostava muito, ai, já não é mais tão legal. E esse é a questão da depressão. Esse é o problema da depressão. É importante que a gente acabe identificando o que não é, para a gente poder ajudar os nossos pacientes. E a maior importância de conseguir entender sobre esse assunto é que se você prometeu algum tratamento e não obteve respostas, olha, vamos fazer um tratamento periodontal, olha, vamos fazer um tratamento gengival, a gengiva está inflamada, mas não está funcionando, não está resolvendo. É porque tem alguma coisa que você não sabe. Tem algo mais que você não está sabendo. E nesse algo mais que você não está sabendo responder para o paciente, você vai ser um mau profissional. E esta é a importância de entender essa coisa sobre depressão e doença periodontal. Já houve casos de tratar, e depois a gente perceber que é engraçado, porque é que isso não dá resultado. E essa questão da depressão e a doença periodontal não é para todo mundo, mas para alguns pacientes isso começa a ficar mais marcante. Para outros pacientes é menos marcante. Não dá para a gente generalizar que todos os depressivos vão ter problema gengival ou periodontal ou periimplantar. Mas, quando você trata e não resolve, tem que investigar esse algo a mais. Esse algo a mais é o profissional diferenciado que vai fazer. Você vai ser um profissional mediano se você faz mais ou menos o que todo mundo faz. No Periodiário eu falo muito sobre agregar valor, sobre ser um profissional diferenciado. E nesta diferenciação, os seus pacientes vão passar a te adorar, porque você é um profissional que traz respostas. E nessas respostas que você acaba trazendo, você vai conseguir entender um pouco mais sobre depressão. Muito importante é abrir os olhos para os idosos. Os idosos, estatisticamente, são mais suscetíveis à depressão, por várias coisas, porque com a idade pode haver a perda da capacidade orgânica na produção de neurotransmissores, e
pode haver também que exista um estresse emocional pela chegada da idade avançada, de descobrir que não chegou o que tinha que chegar, pela descoberta de que não fiz aquilo que eu tinha que ter feito, o que quer que seja, os idosos são suscetíveis. Eu tenho um pouco de tudo e me interesso por um pouco de tudo e de tudo. Eles também acabam dizendo que a espiritualidade está relacionada com menores índices de depressão. E algumas das correlações é que eles encontraram um ponto visível por PET scan, que é uma tomografia no indivíduo vivo, que quando se fala em Deus, brilha um ponto. E esses pontos podem fazer com que a pessoa acredite. E descobriram que pessoas que têm uma crença, que têm um sentimento de que existe algo maior, e isso está muito ligado não necessariamente à religiosidade, mas também à espiritualidade, essas pessoas são mais resistentes a processos depressivos. E talvez seja uma coisa de ter um significado. E aqui, abrindo um parênteses, tá? Nas minhas depressões, nas suas depressões, nas nossas, existe um momento de tristeza que a gente vai passando, isso acontece, isto é natural da vida, mas no motivo que a gente consegue se conhecer melhor, o que faz sentido na sua vida, o que você gosta, o que você não gosta, quem é você, o que você faz além desse status quo, dessa coisa que a sociedade manda fazer, quem é você de verdade? Esse processo de parar e pensar é super importante na prevenção de depressões. E neste momento de pandemia, onde todo mundo está em casa, recluso, talvez seja um perfeito momento para olhar para dentro, e nisso de olhar para dentro, talvez você não goste de quem você veja, talvez bata uma tristeza de que alguma coisa eu preciso mudar. Nesse alguma coisa que eu preciso mudar é a chance de conseguir prevenir processos depressivos. Enfim, todo mundo está suscetível, mas biologicamente os idosos estão mais suscetíveis, e já se sabe que a depressão afeta a resposta imune. Isso é científico, tá? A depressão afeta a resposta imune de várias maneiras, principalmente se você pensar no momento de tristeza. Quem já não passou por um momento de estresse, e depois desse momento de estresse você ficou gripado, você ficou doente, estourou o herpes, porque o estresse, que também está relacionado com o desencadeamento da depressão, isso também é científico e estatístico, pode levar a um processo depressivo. E mais, falando sobre depressão e resposta imune, quando existe um momento depressivo, a gente tem uma produção pelas suprarrenais de glicocorticoides. Dentre o glicocorticoide mais importante que a gente acaba produzindo é o cortisol. Cortisol também é entendido como o hormônio do estresse. Quando a gente está estressado, a gente produz uma maior quantidade de cortisol e produz imediatamente. O cortisol diminui a resposta imune e biologicamente reduz citocinas pró-inflamatórias. Ah, que bom, então é bom porque diminui a inflamação. Entre aspas, porque a inflamação aquilo que a gente precisa na perfeita dose necessária para a gente conseguir ter equilíbrio nos nossos sistemas. Por exemplo, um indivíduo que tem uma resposta imune local alterada, local por quê? Porque se fizer um hemograma, tem todas as células normais. Pega alguém estressado, com alto nível de cortisol, faz um exame de sangue, todas as células estão lá. O problema é a função. O estressado que tem alto cortisol, a não ser que dose o cortisol, e dá para dosar o cortisol através de exames salivares, a gente consegue avaliar como é que isso tá, como tá o cortisol, e vai dosar em vários momentos do dia. O diabético é um outro que, por outros mecanismos, tem uma resposta imune local menor. Então, vamos pensar no depressivo, no estressado, que produz bastante cortisol. Então, reduz a inflamação, e vou falar um pouco mais sobre inflamação agora, e a inflamação também diminui a resposta imune, porque até um certo momento é altamente desejável que a gente tenha resposta imune e tenha resposta imune inflamatória,
porque é a primeira linha de defesa. Resposta imune inflamatória é aquela que imediatamente faz vasodilatação para desacelerar a chegada de células de defesa. As células de defesa vão marginar ao redor do endotélio e vão poder migrar para o lugar. Mais ou menos é quando o caminhão-tanque do batalhão chegou para onde está o lugar do ataque, estacionou a tropa e os soldadinhos de defesa vão descarregar. Mais ou menos, a gente pode contar que no nosso sistema circulatório, a gente tem toda a tropa circulando. Eu chamo dos linfonodos. Os linfonodos, eles são os quartéis generais, porque em todos os linfonodos do corpo a gente monta uma resposta imune. Quando a gente tem a necessidade de montar uma resposta imune ou de chegar mais defesa, naquele local o corpo dispara citocinas pró-inflamatórias para chegar à defesa. Mas no estressado, no deprimido, vai diminuir. Por que diminui? Porque o corpo entende assim, tem outra coisa acontecendo aqui. Não é importante fazer tanta defesa. E é por isso que também diminui. Reduz citocinas inflamatórias como? Agora eu vou dar um nome aos bois, tá? Interleucinas, prostaglandinas e fator de necrose tumoral. Desculpa ficar colocando essa sopa de letrinhas, esses nomes, mas isso é o básico do básico para a gente começar a falar biologicamente e explicar. E vou falar outra coisa, tá? Passam por nós, como pacientes, e você, profissional de saúde, também precisa saber, passam os profissionais da saúde e passa enfermeiro, farmacêutico, médico e dentistas. E quando a gente consegue explicar biologicamente o que acontece, a gente está dando muita razão e a gente tem embasamento. Todos os meus alunos periodiária, eles falam que o embasamento mudou, para parar de ficar falando só navegando na superfície. Para alguns pacientes, se a gente aprofundar demais, fica muita coisa na cabeça. Mas para outros pacientes, na medida que a gente consegue aprofundar o conhecimento, isso faz sentido. Você vai ter a credibilidade de ser um dentista que entende da coisa. Isso faz toda a diferença na sua prática clínica. E isso, gente, estou dando de graça aqui, tá? De presente para vocês. É um compartilhamento de informação relevante para vocês. O que é que o cortisol vai fazer? O cortisol reduz citocinas pró-inflamatórias. Não falei que o cortisol diminui a inflamação, mas o cortisol diminui a inflamação por reduzir citocinas pró-inflamatórias como interleucinas, prostaglandinas e fator de necrose tumoral. E interleucina, elas são numéricas, interleucina 1, interleucina 2, interleucina 8, algumas aumentam umas coisas, outras aumentam outras. E as interleucinas são interleucinas, de leucócitos, são as cartinhas entre leucócitos. Pode fazer um hemograma, mas está igual o número de células. Mais ou menos assim, se você tiver um maior número de neutrófilos polimorfonucleares no hemograma, ou os granulócitos, você possivelmente tem uma infecção bacteriana aguda. E se você tiver uma maior quantidade de linfócitos, possivelmente você tem uma inflamação viral. Mas a quantidade de células de defesa numérica não quer dizer muita coisa. O negócio é dosar essas citocinas. Mas como isso é muito caro, a gente só faz isso em nível laboratorial e para fins de pesquisa. Mas é muito importante saber, isso é bom, mas quando diminui demais interleucina, prostaglandina, fator de necrose tumoral, é sinal que está baixando a resposta imune. E para quem não sabe, para quem está lembrando, as prostaglandinas, como a prostaglandina E2, ela é muito produzida na inflamação gengival e ela que também está relacionada com a possibilidade de nascimento em parto prematuro em gestantes com doença periodontal. É uma relação indireta. E o interessante é quando a gente consegue interligar todas essas coisas, porque aí faz sentido, né? Então, reduz. Era para ser bom? Era para ser bom diminuir a resposta imune, mas diminuir a resposta imune não é tão bom. Por outro lado, a gente também vai ter uma produção de outros compostos, como as catecolaminas, a produção. As catecolaminas, elas são os hormônios do estresse, outros, tá? Como a epinefrina e norepinefrina, aquilo que deixa a gente pilhado, porque a depressão também está relacionada com momentos estressantes. E essas catecolaminas estimulam, além das prostaglandinas, da inflamação, que diminui a inflamação. Então o cortisol diminui
prostaglandina também, e as catecolaminas também, epinefrina ou norepinefrina. E diminuem e estimulam, olha só, as enzimas proteolíticas que provocam destruição tecidual. E isso está muito relacionado com a doença periodontal. Então, se a gente vai acabar tendo a liberação de hormônios de estresse e a gente vai ter uma produção de enzimas proteolíticas, indiretamente, a gente vai entender que o estresse crônico, que também está relacionado com a depressão, ela modifica a resposta imune e permite a progressão de infecções periodontais em indivíduos suscetíveis. Indivíduo suscetível é aquele que tem tendência à doença periodontal. E o estresse crônico que está relacionado com a depressão, então vamos pensar aqui nos estressados e vamos pensar aqui nos deprimidos. E que a gente vai ter toda essa modificação que vai acabar causando mudanças nos depressivos. Esse estudo de Warren é um dos que acabam falando da importância da relação da doença periodontal, da depressão com a doença periodontal. Quem já teve um paciente depressivo que nunca resolveu aquela gengivite, quem já teve um paciente super inflamado, que a gente não sabe de onde vem a inflamação, quem já teve, vocês não tiverem, eu tenho uns tantos, tá? Ai, o paciente não melhora, não melhora, não melhora, não melhora. Até que, quando eu descobri que existe relação da depressão com esse aumento de resposta inflamatória, eu tenho a resposta. No que eu tenho a resposta, eu consigo dizer alguma coisa melhor para o paciente. Se não, é aquilo que eu falei na primeira prancha, tá? Que se você não tem resposta, você se passa por mal profissional. Porque é meio assim, doutora, porque o depressivo também, ele tem pouco neurotransmissor e é um cara chato, tá? É intolerante. Ele fala assim, ou se ele não fala, ele pensa, e olha para mim e fala assim, olha, se eu tô aqui no especialista e vim aqui resolver esse problema gengival, por que não melhora? Por que não melhora? Por que eu não tenho resultado? E falando também sobre cortisol, sobre catecolamina, sobre aumento de destruição periodontal, eu vou falar também sobre os estressados e a perda de implante, tá? Por exemplo, quem já não atendeu um paciente adulto, jovem, osso bom, sem nenhum problema sistêmico, mas é mega estressado. Existe relação entre o estresse e a perda de implante? O que explica um cara de um ossão, não toma medicamento, tá tudo bem, mas o cara era pilhado, e sai soltando fogo nas ventas, porque acabou perdendo o implante. Então, justamente naquele paciente que a gente cuida para não ter nada, é aquele que vai ter mobilidade, aquele que vai ter inflamação, aquele que vai ter doença periodontal. Se a gente não conseguir dar uma resposta, a gente vai entrar em maus lençóis. E aí, se não tem resposta, ele vai embora, que ele procura respostas. Esta é uma das respostas. O cortisol, ele interfere nos receptores da testosterona. E isso explica por quê. Vai dosar a testosterona livre, ligada, tá tudo normal. Mas, se pedir uma dosagem de cortisol, o nível de cortisol está bem alto. Isso explica. E aí, nem sempre a gente consegue fechar tudo na anamnese. Por exemplo, você tem a opção de fazer uma anamnese gigante e perguntar tudo. O problema dessa anamnese gigante é que ela perde muito do tempo, a gente nem sempre consegue acurácia nisso. O melhor da anamnese é uma anamnese que a gente faz, tem uma base, e depois a gente dialoga para a gente conseguir esclarecer outros pontos e complementar essa anamnese, senão ela fica muito grande. Porque, para a pessoa estressada, a pessoa tem que admitir que ela é estressada. Porque a gente pergunta assim, estressado? Às vezes não é. E a pessoa fala, eu sou estressado, muito estressado. Ou tem gente que é o cara, né? Muito estressado, empresário, e ele diz, esse estresse é normal, eu vivo assim. Esse eu vivo assim, qual é o efeito biológico sobre ele? Porque o estresse também não é o que a pessoa faz, mas é a forma que a pessoa reage a isso. Isso também é muito científico. Não é necessariamente o evento que acontece. Por exemplo, o luto.
O luto, ele tem uma escala lá de estresse, mas não significa que todo mundo que passou por um luto vai ter um X de estresse igual para todo mundo, porque a resposta e o significado que a pessoa vai conseguir dar para essa situação, como ela vai lidar com isso, depende muito dela mesma, né? Qual é o tratamento para o paciente? E esse diagnóstico em relação vem depois do paciente dizer que tem depressão. Se ele disser que não tem como proceder, se ele não tem depressão, você tem que investigar outra coisa. E essa é a coisa da periodontia. Se a periodontia para você se resume a raspar, 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 isso é muito pequeno e muito pouco, porque não é só raspar. E eu ouço muito dos alunos falando assim de que, pois é, né, professora, periodontia é uma coisa engraçada, a gente estuda um monte de coisa na teoria, na prática vira só raspar. E na prática, às vezes a periodontia vira limpeza, 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 limpeza. Pronto, acabou com a periodontia e depois não fica reclamando porque você só tem paciente de convênio para fazer limpeza, porque o paciente vem só com recidiva de doença periodontal e por que você não consegue agregar valor. Ontem à noite nós tivemos uma reunião com os alunos e foi uma reunião de tirar as dúvidas e tal, e olha, tem aluno que está conseguindo agregar muito valor. E eu tive uma aluna que ela falou que conseguiu transformar todos os pacientes. Ela falou assim, olha, 100% dos pacientes de convênio conseguiram entender de que aquilo que o convênio paga para ela vai conseguir fazer X, mas aquilo que ela consegue agregar de valor através do curso periodiária é X mais Y. E os pacientes entenderam, e ela vem de uma experiência odontológica. E é por isso que precisa de conhecimento, porque com o conhecimento que você vai ter, vai agregar valor, você vai conseguir olhar por todas as coisas. Só para a gente parar e pontuar assim, nem todo depressivo vai ter gengivite, periodontite ou perimplantite. Isso é claro na literatura. Não existe uma relação causal direta. Nem todo paciente vai ter isso. E se tiver, vão ter os pacientes suscetíveis. Paciente suscetível à doença periodontal é aquele que tem maior tendência para ter. Nem todo mundo vai ter tendência para ter doença periodontal. Quem tem tendência? Aquele que geralmente tem sangramento, aquele que geralmente tem mais cálculo, aquele que tem história de doença periodontal. Gente, história pregressa de doença periodontal, tive bolsa, tive que fazer uma raspagem profunda, tive muito sangramento numa época, é o maior preditor de doença periodontal e peri-implantar futura. Aí você começa a unir os pontos, a pessoa conta uma história de doença periodontal e conta uma história de depressão, você une os pontos. Talvez também seja por isso que não esteja resolvendo. Olha só, como tratar esses pacientes? A Cláudia está colocando aqui a sugestão de trabalhar com aromaterapia e os pacientes amam. Eu vou falar das minhas experiências pessoais de terapias, tá? Eu amo terapias complementares. Aromaterapia eu comecei a estudar um pouco, hoje eu não me aprofundo muito mais, mas eu conheço muita gente boa que trabalha. Eu trabalho com acupuntura também. Adoro acupuntura. Eu faço acupuntura pré-operatória para 100% dos meus pacientes. Só para aquele que talvez por motivos religiosos não queira fazer, ou por muito medo. E medo também não é nem o maior problema, porque eu falo, paciente, fecha os olhos, tá? É menos do que uma picada de formiga. A acupuntura, ela acaba melhorando a produção de neurotransmissores da pessoa. Deixa eu falar um pouco sobre medicamento, tá? O medicamento, ele é um tratamento para a depressão, mas não é necessariamente o medicamento que aumenta a gengivite. Mas o tratamento, por exemplo, os que vão inibir a recaptação de serotonina. Quem falou que é só a serotonina que está envolvida na depressão? Não é só. Então, é um tratamento que vai fazer o indivíduo se sentir melhor, até que o próprio corpo tenha a capacidade de voltar a produzir. Só que esta produção endógena pode demorar um pouco. Aí entra a tarefa de casa, vou falar sobre tratamento dentro do que nós, profissionais de saúde, podemos fazer com promoção de saúde, tá? Tratamento de acupuntura, tratamento de depressão. O psiquiatra vai fazer com acompanhamento psicoterápico, melhor dos mundos. Então, o remédio funciona. E aquele indivíduo que está deprimido, ele vai passar pela terapia. Mas isso não significa que a gente vai fechar os olhos e vai acreditar que, olha, o remédio vai resolver tudo. Quem já passou por uma depressão, quem já viu algum familiar depressivo, vai entender que o remédio te melhora, mas não te melhora tanto.
E tem uma youtuber que eu gosto muito, ela se chama Ana Maria Saad. A Ana Maria Saad, eu encontrei por acaso, não a conheço pessoalmente, mas ela é muito divertida. E nesse canal ela conta das 7 tentativas de suicídio frustradas que ela teve, por isso que ela está viva, e que um dado que ela não sabia é que a medicação ela aumenta o risco de suicídio num pequeno percentual de casos, e esse era o caso dela. E que ela passou 7 anos da vida dela prostrada com depressão. Ela falou assim, 7 anos da vida dela incapacitada, porque ela não conseguia fazer nada. E ela conseguiu superar tudo isso com uma série de exercícios que ela ensina no canal, uma série de terapias complementares que ela orienta. Então, ela deixa muito claro, pela experiência de vida dela, o papel do remédio. O medicamento tem o seu papel, mas não é todo o papel. O que eu penso que a gente pode fazer isso é, como profissionais de saúde, é indicar a tarefa de casa para o paciente. Como isso cabe na periodontia? O paciente vem com regularidade e é obrigação nossa, como profissionais de saúde, dar uma luz no fim do túnel. Para o paciente não pensar assim, então, doutora, mas tudo que eu estou tentando fazer para curar minha depressão, eu estou fazendo. Olha, dê saídas, mostre soluções. Aromaterapia, acupuntura. Eu trabalho com florais de Bach, adoro florais de Bach. Eu indico tenho 2 homeopatas aqui na cidade que eu indico. Eu não faço acupuntura para pacientes, porque ele foge muito do meu propósito da odontologia. Eu falo assim, eu faço acupuntura para quem está aqui na cadeira para finalidade odontológica. Mas assim, agora eu estou com depressão, estou com dor ciática, aí foge muito. Isso não se encaixa dentro daquilo que eu me proponho na odontologia, eu indico alguém. Agora, você tem uma sala livre, você tem uma maca, arruma um acupunturista para vir do seu consultório nas horas vazias, encaixa aquilo, agrega valor. Existe uma maca que ela é dobrável, ela vira uma maleta. E numa das clínicas, eles montaram uma salinha pequenininha para colocar isso, para tratar bruxismo, para os pacientes depressivos, para os pacientes diabéticos, é trazer uma sugestão. E o que a gente deve orientar como profissional de saúde é a tarefa de casa, tá? Melhoria de qualidade de vida, MEV. Melhoria de qualidade de vida é dizer, paciente, você está fazendo atividade física? Atividade física moderada e regular melhora os níveis de depressão. Não só depressão, né? É tudo para o diabético, para o paciente que tem inflamação crônica, para o paciente, e que atividade física regular está relacionada ao despencamento dos níveis do percentual de câncer de mama, câncer de colo de útero, porque às vezes a gente fica só olhando que a prevenção é fazer o exame, é rastrear, mas não é. A gente precisa falar outras coisas. Outra coisa, o intestino produz 80% da serotonina do corpo. Vocês vão procurar no YouTube alguma coisa sobre, cruza as palavras no YouTube, tá? Banana verde, depressão, ansiedade. Ana Maria Saad também fala de ansiedade, que também é outro altíssimo produtor de estresse, tá? Só não tá nesses estudos porque é mais uma palavra-chave a mais para dar fator de confusão. Mas tá tudo dentro da mesma sacola do cortisol. E das catecolaminas também. E assim, a produção de serotonina pelo intestino vai conseguir melhorar o perfil de neurotransmissores. Aí cruza no YouTube, tá? Banana verde, ou biomassa de banana verde, ou farinha de banana verde, depressão e ansiedade. Encontre esses vídeos, eu dou para o meu paciente. Eu não sou nutricionista, eu não sou nutróloga, mas tem um monte de nutricionista e nutrólogo que estão falando sobre isso. Eu dou uma solução para o paciente, por um outro especialista que está no YouTube, para ele. Todo mundo tem YouTube, até os idosos. E isso faz o paciente ficar muito feliz, porque ele tem soluções aqui no meu consultório, né? Olha só, orientações de alimentação também vão colaborar. Esses pacientes são encaminhados para os psicólogos ou psiquiatras por você? Você aplica algum teste rápido para saber se tem depressão? Não. Não, porque eu penso que não cabe ali acabar fazendo esse tipo de diagnóstico. Quem vai fazer o diagnóstico mas se você acha que vai fazer, que pode fazer. Por exemplo, se a gente começar a se aprofundar muito nesse paciente, você tem que ir para o tratamento, começa a fugir muito da odontologia e ele pode sentir alguma aversão. Com clareza, eu sou dentista, estou ali para resolver o periodonto. Como profissional de saúde, eu vou dar uma orientação geral. Esta orientação geral é:
você precisa procurar um psiquiatra e, na verdade, depressão ou é dor no peito, dor no corpo, não tem vontade de fazer as coisas, alteração de sono, de apetite, de humor, mas daí para eu fazer diagnóstico, filosoficamente, eu acho que não me cabe. E o psicoterapeuta, eu tenho alguns psicoterapeutas, vai lá na sua cidade, consulta alguns, tenha pelo menos uns 3 nomes de pacientes de psicoterapeutas que você conhece, de linhas diferentes, de estilos diferentes, de jeitos diferentes, ou às vezes o paciente vem, por exemplo, fibromialgia. Fibromialgia está altamente relacionada com uma grande produção de citocinas pró-inflamatórias, fibromialgia está aumentando muito e tem um componente psicológico grande. Outra coisa tem um componente psicológico grande, líquen plano. Aí o que eu faço, tá? Eu tenho 3 nomes, mais ou menos, de psicoterapeutas aqui da minha cidade, que eu gosto, que eu confio, eu olho, assim, para o jeitinho da pessoa e eu sugiro. E fica para o paciente optar se ele vai querer ir ou não. Daí, forçar muito a barra, não, mas deixo muito livre. Hoje é muito fácil a gente encaminhar uma sugestão por WhatsApp. E uma das minhas pacientes de fibromialgia, num dos retornos, isso que é o fantástico da pele, tá? Eu sou amiga dos pacientes, pacientes vêm por décadas. Doutora, você lembra, esse da fibromialgia, tá? Você lembra da última vez que eu vim aqui, que eu tava morrendo de dor, que tava ruim? Então, eu estava no supermercado, ela era professora, encontrei a minha aluna virou médica, e ela trata de fibromialgia. E não é que eu fui no consultório dela, ela me tratou, ela falou que eu precisava procurar um psicólogo, encontrei esse psicólogo, e ela falou tão bem, tão bem, tão bem desse psicólogo. Na verdade, hoje eu faço terapia com esse psicólogo, porque ele é sensacional. E abrindo um outro parênteses aqui sobre você, dentista, fazer terapia, tá? Você fazer qualquer tipo de terapia. Eu tive uma professora que eu trabalhei fiz uma pós-graduação com a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, a SBDG, que eu sempre trabalhei muito com pessoas, com grupos, e esta professora, que ela falou categoricamente que todo indivíduo que trabalha com gente devia fazer terapia pelo resto dos seus dias. Porque se você trabalha com gente e você não se trabalha interiormente, primeiro, você vai misturar tudo que é do outro com o que é o seu. E nós, dentistas, estamos muito próximos. Todos os momentos de psicoterapia que eu fiz foram momentos de muito crescimento. E este meu crescimento pessoal talvez seja aquilo de subjetividade que faça o paciente gostar de mim também. Então, ir lá, faz uma consulta, conhece o psicólogo e aprende você a desmistificar o que é o psicólogo para o nosso paciente que está em sofrimento, que seria muitíssimo beneficiado por uma indicação, mas ele não vai, porque ele não conhece ninguém, porque ele tem medo e às vezes por pura ignorância. Então, para que ele acabe indo por alguém que você já conhece, ele fica extremamente agradecido por isso, tá? E a depressão nos dias de hoje, uso tudo para deixá-los tranquilos. Aí entra a odontologia integrativa, exatamente. Olha, tudo que a gente conseguir agregar de valor para a odontologia traz benefício. Então, quem usa laser terapia, para quem não sabe, a laser terapia ILIB ajuda a diminuir os sintomas inflamatórios, depressivos e ansiosos. O meu paciente na minha cadeira faz laser terapia ILIB o tempo todo, na sessão toda, ele se sente bem. Se eu faço a auriculoterapia, acupuntura sistêmica também no pré de todos os pacientes. A auriculoterapia é sensacional para os ansiosos, deprimidos também, mas talvez o deprimido precise de algo a mais. Mas para os ansiosos, melhora demais. A doutora Gabriela falou que tem uma maca no consultório para fazer acupuntura. E olha só, a Cláudia falando que nós temos que olhar o paciente como uma pessoa, que podemos acolhê-los. Isso muda o olhar dele para nós, dentistas. Muda o olhar para você, dentista, e você vai saber que você vai ter agenda cheia de pacientes que confiam em você. A gente está esquecendo dessa confiança e ficando somente na coisa de fazer o procedimento, né? E aí, tudo que a gente acaba fazendo melhora demais. Ozonioterapia melhora, mas eu desconheço estudos sobre depressão, tá? Mas é tudo tão bom para
tanta coisa que deve fazer bem. Me passou pela cabeça mais uma sugestão, tá? Tenho um livro que virou best-seller, que se chama O Milagre da Manhã. E talvez um pouco por uma mente acelerada, uma vida acelerada. Eu gosto de estudar, mas eu não tenho paciência para ler. Não tenho muita paciência para ler literatura, tá? E eu descobri que tem audiobook. Isso cabe na minha vida, tá? Porque eu ponho meu foninho e nesse livro, O Milagre da Manhã, tá? E já tem PDF, tem um livro físico para comprar e ele tem um audiobook. E esse livro, chamado O Milagre da Manhã, fala de um cara que ele tinha super sucesso e lá pelas tantas ele sofreu um acidente e ele quase morreu. E ele perdeu tudo, perdeu a namorada, perdeu a saúde, ficou muito tempo e ele falou assim que ele chegou ao fundo do poço. E naquele fundo do poço ele ficou muito mal. Num outro momento, depois ele se recuperou, conseguiu um tanto, e ele faliu, e ele entrou de novo nesse fundo do poço. E nesse segundo momento, e falando em fundo de poço, numa live de depressão, né? Ele falou que um amigo dele falou assim: escuta, experimenta correr, faz uma corrida. E ele falou assim: olha, eu tô na pior, e você ainda fala para eu correr. Já que eu tô tão na pior, e não tenho nada a perder com isso, então eu vou dar umas voltas no quarteirão. E ele foi correr. No que ele correu, ele sentiu os batimentos cardíacos e ele se sentiu animado. E então ele estabelece uma pequena rotina que é o milagre da manhã. Eu faço isso. Eu moro em prédio, tá? A gente está em quarentena. De manhã cedinho eu subo e desço escada. Na verdade, assim, a minha rotina é: eu acordo, passo o café e vou subir e descer a escada. Eu pego uma toalha de papel, passo álcool 70 para apertar os interruptores, vai que alguém passou ali para eu não me contaminar, coloco máscara e subo e desço as escadas e tô com meu foninho de ouvido ouvindo alguma coisa, tá? Ou eu tô ouvindo as mensagens de WhatsApp, ou eu tô ouvindo os Telegram. Quem não tá inscrito no meu Telegram, tem Telegram e pode acabar ouvindo o que eu falo todo dia, que são as dicas diárias. Isso é a minha rotina de atividade física, isso mantém os meus neurotransmissores em ordem. Eu faço um estudo de aperfeiçoamento pessoal todos os dias, às vezes de manhã, às vezes no final do dia, mas é diário. E ele diz que o seu crescimento profissional e econômico vai ser proporcional ao seu desenvolvimento pessoal. E um detalhe, nós dentistas trabalhamos muito próximo dos pacientes. Se você é um mero fazedor de coisas, talvez você não tenha muito mais para agregar. Você vai ser um igualzinho a todo mundo. Isso de ter um algo a mais para falar. Se você curte o que você fala, é que eu sigo esse milagre da manhã. Então ele coloca isso, uma atividade física, uma atividade de desenvolvimento pessoal e alguma atividade transcendente, uma atividade meditativa, religiosa, alguma coisa que te coloque em conexão com um ser maior. Isso é transformador. Assistam, indiquem o Milagre da Manhã, porque às vezes o paciente está precisando de um livro desse para ele se sentir melhor. Por quê? Se você já fez tudo que tinha para fazer da odontologia, já fez aquilo que tinha que fazer, dá um algo a mais. Esse algo a mais é esse algo que a gente está falando. O audiobook está no YouTube, escreve O Milagre da Manhã e tem ali. É ótimo, né? Bom, protocolos de Lib, tem que fazer um curso de Libterapia, tem que fazer um curso de laser para você conseguir estar habilitado. Preciso dizer também que periodontia é a bola da vez, é aquilo que vai dar resultado hoje. Não adianta a gente ficar insistindo para procedimentos muito caros e complexos. Alguns desejarão fazer, mas nem todos. Mas o que todo mundo, querendo ou não querendo, precisa é de uma pério essencial. Só que uma pério básica essencial sensacional. Queridos, muito obrigada. Compartilhem essa live, valorizem esse tipo de conteúdo integrativo, porque isso vai fazer a diferença e os pacientes que também valorizam isso vão acabar chegando mais com você. Então, gente, compartilha com as pessoas que vocês conheçam, que curtem esse conteúdo. Não adianta só você gostar disso e ninguém saber que você gosta. Não adianta ninguém saber que você sabe fazer, porque aí ninguém vai te encaminhar e as coisas não funcionam, tá? Queridos, é isso. Muito obrigado, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.